Meu nome é Marisa Lobo, sou psicóloga pós-graduada em saúde mental, tenho vários cursos, entre eles sexualidade e de dependência química, que é a minha paixão. Eu amo dependência química, eu trabalho com prevenção e enfrentamento no Brasil todo, dou cursos, palestras, enfim. Mas o que eu estou ocupando esse espaço nesse momento para falar para vocês essa perseguição religiosa da qual eu estou sofrendo pelo Conselho de Psicologia. É do conhecimento de vocês, o Conselho de Psicologia me deu 15 dias de prazo para tirar das minhas redes sociais tudo que me ligue a Deus. E eu não aceitei, né? Porque, na minha opinião, como cristã, como ser humano, como pessoa, eu tenho direito constitucional, artigo 5º e 18 direitos humanos, de professar a minha fé onde eu bem entender e bem quiser, salvo dentro do meu consultório. Qual o momento certo para falar sobre assuntos que cercam esse novo modelo de família, vamos dizer assim? A gente responde essas perguntas com a psicóloga, com a psicóloga, com a psicóloga, com a psicóloga. Eu começo perguntando sobre esse novo modelo de família, né? Que não necessariamente é mais o pai, a mãe e os filhos. Hoje, na mesma casa, a gente tem um pai, um enteado, uma mãe, meios irmãos, e dependendo da idade, isso causa alguns conflitos. Qual que é a melhor forma de amenizar isso e continuar a família sendo família? Na realidade, causa conflito sim, porque ali tem sentimentos, ali tem o amor do filho pela mãe, pelo pai. Quem que não quer ter uma família perfeita, né? Quem que não quer ter uma família perfeita, né? Quem que não quer ter uma família perfeita, né? Com seu paizinho, sua mãe, esse é o sonho de toda criança. Com seu paizinho, sua mãe, esse é o sonho de toda criança. Com seu paizinho, sua mãe, esse é o sonho de toda criança. Afinal de contas, foi tirado um ente querido da família, foi colocado outro lugar, aí vieram outros irmãos que tomaram o seu lugar. Então, a melhor maneira sempre de resolver isso é continuar com a mesma família tradicional. Seria esse o modelo ideal na realidade, né? Família tradicional seria esse o modelo ideal na realidade, né? Família tradicional seria esse o modelo ideal na realidade, né? Crianças de 10 anos ou até menos, né, de idade consumindo entorpecentes. Muito se fala que isso é falta de orientação em casa, né? Mas é isso mesmo? Será que é só a culpa dos pais? Como é que é isso? Como é que tratar de drogas em casa? Como é que conversa sobre esse Também, conflitos familiares, por exemplo, gera frustração, gera problemas emocionais, gera baixa autoestima, depressão. E esses são alguns problemas que podem levar uma pessoa a usar droga. Aí ele encontra precocemente amigos que oferecem drogas, então, na realidade, vem tudo de quê? De falta de fé na família, falta de Deus, falta de Deus, falta de Deus, falta de Deus. Pais que fumam, que bebem, que usam drogas, podem levar os filhos a repetir os seus modelos. O modelo em casa é copiado. Pais que não têm uma fé, pais que não estimulam a fé em Deus numa criança, a criança não respeita nada, porque ela não tem o que respeitar, ela vive no relativismo. Pais que não têm uma fé, pais que não estimulam a fé em Deus numa criança, a criança não respeita nada, porque ela não tem o que respeitar, ela vive no relativismo. Pais que não têm uma fé, pais que não estimulam a fé em Deus numa criança, a criança não respeita nada, porque ela não tem o que respeitar, ela vive no relativismo. Pais que não têm uma fé, pais que não estimulam a fé em Deus numa criança, a criança não respeita nada, porque ela não tem o que respeitar, ela vive no relativismo. O que importa é o meu prazer. E ela vai buscar esse prazer, porque ela não tem quem controle ela, por exemplo. E falando, justamente pegando esse gancho da fé sobre liberdade religiosa em casa. Antigamente, assim, pouco tempo atrás, quando eu era pequena, por exemplo, a gente seguia religiosamente, literalmente falando, a religião dos pais, sem levantar a bandeira de nenhum segmento religioso. Isso aí ajuda mais a criança ou atrapalha? A fé é o freio da sociedade. 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 A religião é o freio da sociedade. Deus é o freio da sociedade.
A religião é o freio da sociedade, Deus é o freio da sociedade. A religião é o freio da sociedade, Deus é o freio da sociedade. A religião é o freio da sociedade, Deus é o freio da sociedade. A religião é o freio da sociedade, Deus é o freio da sociedade. Então, se os pais não estimulam isso desde pequenininho nas crianças, eles não estão ensinando a criança as regras e valores que são aprendidos com a fé. Então, eu creio, na minha opinião, como profissional e 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 como mãe, como uma pessoa, uma líder de sociedade, que principalmente hoje, onde as drogas estão dessa maneira aí, assolando a nossa sociedade, o nosso freio ainda é, e graças a Deus que é, a fé em Deus mesmo. Que principalmente hoje, onde as drogas estão dessa maneira aí, assolando a nossa sociedade, o nosso freio ainda é, e graças a Deus que é, a fé em Deus mesmo. Que principalmente hoje, onde as drogas estão dessa maneira aí, assolando a nossa sociedade, o nosso freio ainda é, e graças a Deus que é, a fé em Deus mesmo. Os pais têm a obrigação de gerar boas escolhas nos filhos e gerar essa questão da fé, de ensinar que existe Deus, ensinar que existe fé, um poder superior a elas, capaz de devolver... Os pais têm a obrigação de gerar boas escolhas nos filhos e gerar essa questão da fé, de ensinar que existe Deus, ensinar que existe fé, um poder superior a elas, capaz de devolver... Os pais têm a obrigação de gerar boas escolhas nos filhos e gerar essa questão da fé, de ensinar que existe Deus, ensinar que existe fé, um poder superior a elas, capaz de devolver a sanidade, devolver a sanidade, devolver a sanidade, devolver a sanidade, de ensinar, de instruir. Nós não conseguimos dar valores sem essa referência. Nós não conseguimos dar valores sem essa referência. Nós não conseguimos dar valores sem essa referência. Deus é referência. E queria deixar muito claro que, como profissional, dentro do meu consultório, eu nunca induzi convicções políticas, nem religiosas, nem de orientação sexual. Isso que falam de mim é uma mentira, eu não tenho nenhuma denúncia. Mas esse processo do Conselho Federal de Psicologia contra mim, do Conselho Regional, que foi acatado por eles, né? Então já é Conselho Federal de Psicologia, eles dizem, eles afirmam que eu faço isso dentro do consultório, que eu induzo convicções religiosas dentro do consultório, que eu misturo religião com psicologia. Eu não faço isso dentro do meu consultório. Eu não faço isso, não tem prova nenhuma, então eles não podem dizer que eu faço isso. Mas nas minhas redes sociais realmente eu falo de Deus. E eles estão me acusando de criar uma ciência nova, psicologia cristã. Eu não estou criando ciência nova nenhuma. Eles fizeram até um texto mirabolante colocando vários autores e fizeram aquela salada toda intelectual para dizer que eu estou criando uma anticiência, que é a psicologia cristã. Eu até ri disso, né? Esse fato assim eu dou risada. E eles querem que eu tire o psicologia cristã. Primeira coisa, porque eu estou infringindo o código, porque eu criei uma nova ciência. Eu não criei uma nova ciência, só pus psicologia cristã no meu site, deixar bem claro, porque simplesmente eu achei mais bonito, Achei mais bonito o nome psicologia cristã, por eu ser psicóloga e por ser cristã, então eu coloquei psicologia cristã, só por isso. Não tinha ideia que fosse dar essa confusão toda. Mas eu não vou tirar a psicologia cristã.
cristã. Eu só tiro psicologia cristã a hora que eles tirarem psicologia espírita, que existe há mais de 30 anos, sites, fazendo regressão dentro do consultório. Então, a hora que eles mexerem com a psicologia espírita, eu tiro do meu site todos os meus sites. Porque direitos iguais, senão é preconceito religioso. Então eu não vou fazer isso, tá? Não vou. Mas hoje eu fiquei indignada porque eu recebi o processo do conselho, realmente eles acataram todas as denúncias, instauraram um processo ético contra mim e escreveram coisas absurdas. Ou seja, todos os textos que eu falo de amor a Deus, que estão nas nossas redes sociais, que são direcionados ao povo cristão, então é claro que eu falo de Deus. Eu não sei como fora não vou associar o meu título de psicóloga com o fato de eu ser cristã, porque eu sou um ser humano que estudou, que batalhou para ser psicóloga. Um ser humano que é cristão. Eu aceitei Jesus depois que eu me formei. Não foi na psicologia, foi depois que eu me formei. E eu tenho orgulho, eu tenho esse direito de dizer que eu sou uma psicóloga cristã nas minhas redes sociais. Dentro do meu consultório eu não faço isso. Dentro do meu consultório não tem uma denúncia que eu faço isso, mas fora nas minhas redes sociais eu tenho esse direito. E eu quero pedir aos irmãos que orem muito, que se manifestem, porque isso é uma perseguição religiosa. Isso é um preconceito religioso de frente. Porque eu ousei bater com o Conselho Federal de Psicologia, questionando o kit gay, questionando várias atitudes do Conselho que são de pura militância política e de militância ateísta. Então eles podem e eu não posso fazer. Tudo que eles fazem é correto, tudo que eu faço é errado, mas o código de ética é o mesmo. Então estamos diante de um conflito ético e eu queria pedir para os irmãos que não se cansem de bradar. Se eu perder essa causa, se nós não mudarmos essa história, se nós não brigarmos por esse conflito e lutarmos pelos nossos direitos constitucionais, os nossos direitos de direitos humanos, porque nós também temos direito, parece que direitos humanos é usado como uma bandeira multilateral de direitos de uma minoria contra a maioria, uma bandeira ideológica. Nós não podemos deixar isso acontecer. Direitos humanos é para todos. Eu queria deixar claro que eu não sou homofóbica, que eu amo os homossexuais de verdade, porque são seres humanos como eu, como qualquer outra pessoa, e que muitas discussões de Twitter estão fora de contextos, foram como defesa de tantas pessoas que me ofenderam, e eu vou colocar isso na justiça. Eu não aceito e eu não vou retirar nada que fale de Deus, eu não vou deixar de falar de Deus, porque eu não sou fanática, eu sou uma pessoa que ama a Deus, simplesmente que acredita que Ele existe.
Eu desafio uma pessoa para dizer 100% que Deus não existe, que nem ateu diz que Deus não existe, porque tem medo de dizer que Deus não existe, porque na hora da morte quero ver para onde você vai. Ninguém quer saber, todo mundo tem medo. Então, eu estou aqui para pedir para vocês que me apoiem mesmo, que orem por mim e que façam a sua parte, façam um abaixo-assinado, sei lá, coloquem em todas as suas redes sociais. É perseguição, começou comigo, daqui a pouco vai se estender para todas as profissões. E daqui a pouco nenhum cristão mais vai poder estudar, porque o que eles querem é isso, que nós sejamos uma raça inculta de gente ignorante. Eu sou psicóloga, eu sou inteligente, eu estudei e eu sou cristã com muito orgulho. E amém. Eu sou psicóloga, eu sou inteligente, eu estudei.